Olá pessoal, saudações geográficas. Eu sou o professor André Éder e hoje vamos falar sobre um assunto que está presente na nossa comida, na nossa música, nas nossas festas, nas nossas palavras, até nos nossos costumes, a formação da população brasileira e a nossa diversidade cultural. Um tema voltado aí para os meus alunos do quarto ano. Um abração para todos vocês. Você já parou para pensar de onde vem tanta diversidade no Brasil? A população brasileira foi formada ao longo da história pela presença e pela convivência de diferentes povos. Antes mesmo da chegada dos portugueses, o território que hoje chamamos de Brasil já era habitado por diversos povos indígenas. E atenção, não existia apenas um povo indígena. Eram muitos grupos com diferentes línguas, costumes, tradições, conhecimentos e formas de organização. Depois, com a chegada dos portugueses, começou um processo de colonização que transformou profundamente o território. Milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil durante o período da escravidão. Apesar da violência e da exploração sofrida, os povos africanos deixaram uma contribuição gigantesca para a nossa cultura. Está presente na música, na dança, na culinária, nas festas, nas religiões, nas tradições e em muitos aspectos do nosso cotidiano. E a diversidade não para por aí. Ao longo da história, o Brasil também recebeu imigrantes de diferentes partes do mundo, como italianos, alemães, japoneses, espanhóis e muitos outros. Trazendo para a nossa realidade, temos um exemplo aqui bem perto de nós. Além de todas as questões na época da Fazenda do Café, por exemplo, das fazendas do café, Coatis, Porto Real, Floriano, todos esses lugares fizeram história nesse período e continuam até hoje. Mas Porto Real nos serve como exemplo porque até hoje eles mantêm essa cultura viva, cultura italiana. Tem a festa, né, que é referente à cultura italiana. Tem a Casa do Imigrante, que se encontra no Horto de Porto Real, que nos remete a períodos antigos. Então é a importância de preservar a cultura, a tradição local. Um lugar que iniciou com um pequeno povoado, que era uma colônia italiana e hoje é uma cidade chamada Porto Real. Esses grupos trouxeram novos costumes, comidas, festas, técnicas de trabalho e tradições que passaram a fazer parte da sociedade brasileira. É por isso que podemos encontrar no Brasil manifestações culturais tão diferentes: samba, frevo, capoeira, festas juninas, culinária indígenas, festa de origem europeia e muitas outras tradições regionais. E sabe, o mais interessante, essa diversidade aparece na nossa vida cotidiana, na alimentação, nas músicas, nas danças, nas festas, nas línguas, nas crenças, nos costumes e nas formas de viver. É tão simples que às vezes nem nos damos conta, né? Mas diversidade não significa que todos precisam ser iguais. Pelo contrário, ser brasileiro é também carregar uma história formada por muitos povos, muitas culturas e muitas identidades. E é justamente essa diversidade que torna o Brasil um país tão rico culturalmente. Eu sou o professor André Éder e fica a reflexão. Conhecer a diversidade cultural é conhecer a própria história do Brasil. E respeitar as diferenças é valorizar quem somos. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.